O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Por pertencer à espécie humana, o cego do capítulo 9 do Evangelho de João era um pecador, portanto sujeito às imperfeições causadas pelo pecado. Mas por que um nasce cego e outro não? Pensando que a sua deficiência fosse resultado direto de algum pecado seu ou de seus pais, a pergunta dos discípulos sugere duas possibilidades. A primeira é de que ele tivesse pecado antes de nascer. Mas a ideia de alguém viver, morrer e reencarnar para se livrar dos pecados é claramente descartada na Bíblia. Na carta aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A outra possibilidade é que sua deficiência fosse um castigo por algum pecado cometido por seus pais. Em ambos os casos, ou o homem é visto como responsável por um defeito que não poderia ter causado a si mesmo, ou estaria sofrendo pelo pecado cometido por terceiros. Jesus resolve o enigma, afirmando que nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. O cego tinha pecados? Sim. Seus pais também, como qualquer ser humano. Mas neste caso, sua deficiência não era fruto de algum pecado em particular, seu ou de seus pais. Ao permitir que o homem nascesse assim, Deus tinha em vista algo maior, manifestar nele a obra e o poder de Deus. Todos nós somos cegos quando o assunto é enxergar as razões de Deus. Por isso, nós nos indignamos sempre que algo de ruim acontece conosco. Em 1 Coríntios diz que quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Quando eu era pequeno, eu não entendia como meus pais podiam me amar na hora da bronca ou das palmadas. Que amor de mãe era aquele que me fazia engolir uma colher diária de óleo de fígado de bacalhau? E por que meu pai me segurava e não me socorria, não me defendia, quando o farmacêutico me atacava com uma seringa enorme? Por mais que me explicasse as razões, naquela idade eu não entenderia. Só hoje eu entendo. A nossa dificuldade não está em não existir uma razão para o sofrimento. O problema é que ou nós não entendemos, ou simplesmente não queremos aceitar as razões de Deus. Na carta aos Filipenses, depois de dizer que aprendeu a viver contente em quaisquer circunstâncias, o apóstolo Paulo conclui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo, eu e você também podemos todas as coisas, inclusive aceitar que Deus está com a razão. Nos próximos 3 minutos, os olhos do cego ficam cheios de lama. Visite www.3minutos.net.